Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia você que está nos assistindo, bom dia Derek, bom dia Josiel. Hoje tem aqui o Josiel de volta depois de um mês fazendo curso. A equipe da Rádio Aurora agora está completa, só está faltando o Zé Alves, que é o nosso apresentador atleta, que ele está lá fazendo os seus exames para continuar pedalando no sol a pino pela cidade de Campos dos Goytacazes, né? Hoje aqui a gente está online pelo Facebook, como sempre, pelo Facebook da Rádio Aurora, pelo site, pelo Instagram da Rede Aurora Play, pelo canal 171 do aplicativo Solto TV, pela TV da Infoline. Se você quiser receber o link ao vivo do programa A Voz de Campos, toda sexta-feira, às 8 da manhã, é só deixar o seu comentário que a gente coloca na lista de transmissão. Enquanto o José Alves não chega, a gente vai começar comentando as notícias da semana pelo Giro Internacional. Em Portugal, a gente teve uma guinada à direita na política. Depois de 9 anos de governo de esquerda, uma coligação de centro-direita chamada Aliança Democrática venceu as eleições legislativas, recebeu 29,49% dos votos. O Partido Socialista Português, que hoje governa o país, ficou em segundo lugar, um pouco abaixo, 1% abaixo, recebeu 28,6% dos votos. Mas você vai me dizer, bom, a eleição foi praticamente um empate técnico, entre a centro-direita e a centro-esquerda. A grande questão é que houve o crescimento de um partido de extrema-direita, um partido de direita radical chamado Chega. O partido cresceu, mais do que triplicou sua votação e ficou em terceiro lugar nas eleições parlamentares. Pra vocês terem ideia do que a gente está falando com esse partido, o partido Chega elegeu um imigrante brasileiro negro que faz discurso contra a imigração, relativiza a escravidão e usa termos racistas para atacar imigrantes árabes e africanos. Você vê o que está acontecendo. O crescimento da extrema-direita não é só no Brasil, nos Estados Unidos, não. É também em Portugal. Agora é uma expectativa. Se a vencedora Aliança Democrática vai formar uma aliança com os radicais do Chega para formar um governo de coalizão em Portugal. Vamos aguardar, mas faz parte da política, 6 anos de Partido Socialista governando, agora tem uma alternância no poder. É natural um desgaste que o coalizão de centro-direita governa. A grande surpresa é os radicais do Chega. Nos Estados Unidos, a gente agora está confirmado, A gente vai ter uma revanche das eleições presidenciais de 2020. O atual presidente Joe Biden, do Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump foram confirmados como candidatos dos seus respectivos partidos, Partido Democrata, do Joe Biden, e Partido Republicano, Donald Trump, como candidatos à corrida presidencial que acontece esse ano. O Donald Trump estava aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas, mas saíram algumas pesquisas essa semana, agora que o Joe Biden começou a se colocar mais e a militância democrata começou a se engajar mais, o Joe Biden apareceu liderando as intenções de votos numa pesquisa divulgada pela Kaiser Family Foundation. O Biden está com 47% das intenções de votos contra 44% do Donald Trump. Fato é que essas eleições vão ser disputadas, talvez não tanto quanto foram as de 2020, mas a sociedade americana continua dividida como continua
à sociedade brasileira. Outra notícia relevante que a gente poderia comentar aqui é o seguinte: o Congresso dos Estados Unidos também aprovou um projeto de lei, eu não sei se o Derek e o Josiel ficaram sabendo dessa, mas o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei obrigando os chineses, que é para quem não sabe, né, a rede social TikTok e a rede social Kuai, que são grandes redes sociais, elas são chinesas, enquanto o Facebook, o Instagram, né, o Twitter são americanas. O Twitter é do Elon Musk, o Facebook e o Instagram é do Mark Zuckerberg. Só que o Congresso americano aprovou uma lei obrigando os chineses a venderem o TikTok nos Estados Unidos para uma empresa americana, num prazo, né, de 6 meses. Qual é a alegação do Congresso americano? Que aplicativos controlados por, abre aspas, adversários estrangeiros representam uma ameaça à segurança nacional. Aí eu quero saber, você que está nos assistindo, o que você acha dessa medida? Pelo seguinte, a mesma coisa não vale para o contrário? Se não pode ter uma rede social da China nos Estados Unidos, por que a gente no Brasil tem que estar? A gente, inclusive, você deve estar me assistindo pelo Facebook. O Facebook é americano. Ele representa uma ameaça à segurança nacional do Brasil? Será que o Lula, será que o Congresso Nacional tem que proibir o Facebook porque o Facebook é americano? Então, assim, 2 pesos e 2 medidas dos Estados Unidos, como sempre, né? Que fala muito de democracia, promove guerra nos outros países. E agora eu quero saber se a China vai retaliar. Se vai proibir o Google lá, o Google americano também, se vai proibir o Facebook, o Instagram. Então, assim, vamos ficar de olho ali pro Brasil não fazer papel de bobo nessa história aí, mas os Estados Unidos sempre com sua hipocrisia. Vamos lá, mais notícias. Agora vamos falar de Brasil, vamos chegar aqui para as notícias no nosso país. A gente teve uma semana movimentada, né? Depois que a gente comentou aqui na semana passada que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele retomou uma votação sobre a descriminalização do porte de drogas, de maconha, para uso pessoal, né? A votação foi interrompida. Se eu não me engano, o ministro Dias Toffoli pediu vista, ele tem um prazo para devolver, retomar a votação. A votação estava ganhando em favor da descriminalização. Só que, em resposta, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, proibindo o porte e a posse de qualquer tipo de entorpecente em qualquer quantidade, incluindo a maconha. Essa PEC ela tinha sido proposta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e ela segue para o plenário ainda sem data definida de votação, né? Mas é mais um sinal da guerra entre os poderes. As instituições brasileiras resistiram à tentativa de golpe de Jair Bolsonaro após as eleições, mas a gente continua tendo uma tensão, né, entre o legislativo e o judiciário. O legislativo argumenta que existe uma interferência do judiciário na política, e é uma argumentação que tem fundamento também. Mas por outro lado, o judiciário argumenta também que o legislativo não está respeitando as atribuições. Enfim, continuamos vivendo esse conflito. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você é a favor da descriminalização da maconha para o consumo, né, numa quantidade pequena, ou você é contra? Você é a favor da proposta do Pacheco para criminalizar todo e qualquer porte de qualquer droga em qualquer quantidade? Outra notícia essa semana, a novela da investigação da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordem do Jair Bolsonaro quando ele era presidente da República, ele fez mais um depoimento à Polícia Federal, no qual ele confessou que aconteceram 5 reuniões entre Bolsonaro, quando era presidente, e os comandantes das Forças Armadas para tramar a tentativa de golpe caso ele perdesse as eleições, como foi e o que ocorreu. E as informações que a gente tem até agora é que o comandante das forças do Exército e o comandante da Aeronáutica se recusaram a participar do golpe, que o único que topou foi o comandante da Marinha. A gente segue aí com as investigações avançando e mostrando cada vez mais indícios e provas materiais de que o Jair Bolsonaro tramou um golpe de Estado que falhou, né? E se isso for comprovado, ele vai acabar sendo preso. Tanto que ele está pedindo anistia, não sei se o Derek Josiel viu, o Bolsonaro chegou a pedir anistia pro Lula, né? Pro Poder Executivo. O Lula falou: olha, meu irmão, o problema é seu com a justiça. Tem nada a ver com isso, eu só espero que você tenha um julgamento justo, e é fato, assim, a justiça, eu particularmente não gosto de Bolsonaro, metade do país não gosta, tanto que votou no Lula, mas todo cidadão tem o direito a um processo
ao devido processo legal. O Bolsonaro tem jeito de se defender, né? Coisa que o presidente Lula não teve quando o Sérgio Moro armou e condenou o Lula sem provas para eleger Bolsonaro e depois se tornar ministro da Justiça. A gente vai falar um pouquinho do Sérgio Moro, que ele tá na pauta também. Inclusive, o Alexandre de Moraes proibiu que o Bolsonaro e outros investigados na tentativa de golpe participem de eventos das Forças Armadas. Por que isso é importante, pessoal? Porque, não sei se vocês já se deram conta, mas agora, no dia 1º de abril, dia da mentira, vão completar 60 anos do golpe militar de 64. Então, assim, a gente sabe que a ala fascista das Forças Armadas costuma comemorar o golpe, a ditadura militar, que durou 21 anos, torturou, matou centenas de brasileiros. O que Alexandre de Moraes não quer é que tenha esse circo de novo, que Bolsonaro participe disso, porque as Forças Armadas devem ser instituições de Estado e não um partido político, como elas se transformaram, infelizmente, nos últimos anos. E por falar em Sérgio Moro, né, teve uma notícia importante aí, que a primeira zona eleitoral de Curitiba, no Paraná, deu um prazo de 10 dias para que a deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, eleita pela União Brasil de São Paulo, que ela se manifeste sobre a transferência do domicílio eleitoral de São Paulo para Curitiba. Tá? Essa transferência foi solicitada pela Rosângela Moro no dia 26 de fevereiro, a um mês do início do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode levar à cassação do seu marido, do mandato do seu marido, Sérgio Moro, que é hoje senador pelo União Brasil. Sérgio Moro é acusado de uma série de crimes e irregularidades. Se for confirmada a sua cassação, como tudo leva a crer, assim a Rosângela Moro poderia ser candidata numa próxima eleição que será convocada. O que a Justiça Eleitoral está questionando é o seguinte: a Rosângela Moro tinha morado a vida inteira no Paraná, transferiu o título dela, né, em última hora, para São Paulo, para votar, para ser candidata em São Paulo, sem nunca ter morado em São Paulo, se elegeu, agora ela quer transferir de volta para o Paraná. A Justiça Eleitoral pergunta: em qual estado a senhora mora? Né? Na verdade, ela só está fazendo esse bate e volta aí para se eleger por oportunismo político. E por falar em oportunismo político, o senhor Jair Messias Bolsonaro está de olho nessa vaga. O Jair tem na mão uma pesquisa que mostra que a sua esposa, Michele, venceria essa eleição para o Senado no Paraná. Paraná, um estado, né, bastante reacionário, como a história recente tem mostrado. A Michele se elegeria com facilidade. A Michele seria mais uma nesse caso. A Michele, ela é de Brasília, do Distrito Federal, de uma cidade satélite. Mora nos últimos anos no Rio de Janeiro e Brasília, depois que o Bolsonaro foi eleito presidente, e ela iria transferir seu título para o Paraná, sem nunca ter morado no Paraná, para concorrer ao Senado. E, infelizmente, é isso aí que acontece na política no Brasil. Outra notícia importante, notícia boa, né? No primeiro ano do governo Lula, a gente teve uma queda nos indicadores de violência. Os bolsonaristas adoram falar aí, fazer política em cima da violência, apavorando a população, assalto, crime, mas a verdade é que o número de mortes violentas caiu no primeiro ano do governo Lula. Caiu, tinha tido 41 mil mortes violentas por 100 mil habitantes. Não, 48 mil mortes violentas no total em 2022 e caiu para 39 mil em 2023, uma redução de 4%. É o menor número da série histórica que é registrada desde 2007. O índice de assassinatos por 100 mil habitantes também caiu no primeiro ano do governo Lula, de 20,3% para 19,4%. Outra notícia positiva foi que o governo federal anunciou essa semana a construção de 100 novas unidades dos institutos federais, os IFES, né? Para quem não sabe, o primeiro instituto federal, na época chamado Escola Técnica Federal, foi criado pelo campista Nilo Peçanha, quando foi presidente da República, e foi aqui em Campos o primeiro. O Lula até mencionou isso na cerimônia, inclusive ele errou o nome de Campos, falou, em vez de falar Campos dos Goitacazes, falou Campos dos Cataguases, e virou uma piada, tá aí na internet. Mas pelo menos Lula sabe que Campos foi a primeira cidade a ter uma escola técnica, coisa que a maioria dos campistas nem sabe. Não sei se você que está assistindo, se você sabia disso, mas o que interessa é que a gente vai ter 100 novas unidades do IFE, que vão abrir 140 mil vagas para estudantes, a maioria vagas no ensino médio, com integração com o ensino técnico. A maior parte dos IFES serão construídos na região Nordeste. Serão 38 campi
na região Nordeste, 27 no Sudeste e 13 na região Sul. Segundo o Ministério da Educação, serão investidos 3,9 bilhões de reais na construção dessas unidades de educação. E é uma notícia muito importante. O pessoal fala muito que precisa investir em educação, tá aí, tá sendo feito investimento em educação. Outra notícia boa é que um levantamento feito pelo Instituto Fome Zero revelou que 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome em 2023, no primeiro ano do governo Lula, mas apesar desses números positivos, o presidente continua preocupado com a alimentação da população e fez uma reunião essa semana cobrando os ministros por medidas que reduzam os preços dos alimentos. Você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, deve ter sentido que os alimentos ficaram mais caros, né? A gente sentiu isso no bolso. Isso aconteceu em virtude de questões climáticas, mas o presidente Lula está cobrando medidas para reduzir o preço dos alimentos. Inclusive, ele vai começar a se reunir a cada 15 dias na Granja do Torto, que é a segunda sede oficial da Presidência da República, com lideranças do agro, né, que estavam muito aliados ao Bolsonaro, se politizaram bastante. O Lula quer se aproximar das lideranças do agro para provocar uma redução no preço dos alimentos, principalmente no arroz, no feijão, no milho e do trigo, que são alimentos que impactam direto o nosso dia a dia, né? A gente come pão todo dia, arroz e feijão todo dia, é importante que se tornem mais baratos. A gente também está tendo briga no União Brasil, o Luciano Bivar, ex-presidente, sendo acusado de tacar fogo na casa do rival, que ganhou a nova eleição, né? Inclusive ele foi abrir um processo diretório nacional para caçar o Luciano Bivar. E aqui em Campos a política está movimentada. Eu estava trocando essa ideia com o José e o Derek aqui antes de entrar. O ex-governador Antony Garotinho, ele anunciou nas redes sociais que ele vai se filiar ao Partido Republicanos. Para quê? Para se candidatar a vereador no Rio de Janeiro. Então, notícia boa para a população campista, que vai se livrar do Garotinho por um tempo, pelo menos. Ele vai estar lá no Rio de Janeiro sendo candidato a vereador. Tá, isso, ele anunciou essa notícia depois de ter tido aí os problemas. Ele gravou um vídeo criticando o filho Vladimir porque ele estava negociando por cima o apoio do PL em Campos, e Vladimir assumiu o controle do PL, colocou o Thiago Ferrugem na presidência. Isso deu a maior polêmica. Parece que a esposa do Thiago Ferrugem votou no Lula. Então, assim, nessa confusão, o Garotinho decidiu voltar para o Rio de Janeiro e ser candidato a vereador por lá. Mas talvez a notícia mais importante da semana, que era que eu estava conversando aqui com o José e com o Derek, é que o presidente da Alerj, o deputado estadual, presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, daqui de Campos, filho do Marcos Bacelar, ele se filiou ontem numa cerimônia com muita pompa, que contou com a presença de grandes políticos de esquerda e de direita. Tinha lá o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e tinha o André Siciliano, que é a liderança do PT. Estava todo mundo lá. O União Brasil é um partido confuso, que faz parte do governo, é de direita, faz parte do governo Lula, aí parte vota com Lula, parte vota contra, pede impeachment, é essa confusão que é a política brasileira. Mas fato é que o Rodrigo Bacelar tá com moral, assumiu a presidência estadual do União Brasil. União Brasil é o resultado da fusão, tá, do Democratas, antigo PL, herdeiro da Arena, com o PSL, que elegeu o Bolsonaro. E ele anunciou nessa cerimônia que eles já tem um nome para a Prefeitura de Campos nas eleições de 2024, que é a delegada Madeleine Dickmann. Tá? A delegada Madeleine Dickmann se filiou à União Brasil e vai ser a candidata da família Bacelar à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, né? Eu queria saber, você aí que está nos assistindo, o que vocês acham da delegada Madeleine Dickmann? Você acha que ela tem chance de concorrer contra o Vladimir Garotinho? Né? Queria saber a sua opinião. E outra notícia boa, a gente está aqui com a galera do Grupo Erosão para conversar sobre o trabalho que eles fazem, mas antes disso, só dar uma última notícia. O prefeito Vladimir Garotinho, ele anunciou essa semana que irão começar, né, já que a gente vai conversar sobre cultura e sobre erosão aqui em Campos do Goytacazes, o prefeito Vladimir Garotinho anunciou que ele vai começar as obras de restauração do solar dos Airizes,
que fica justamente aqui na estrada para São João da Barra. Enfim, é um casarão colonial, que é um patrimônio histórico tombado pelo IPHAM, mas que ele está justamente erodindo, ele está caindo, literalmente está desabando, e essas obras elas começam em caráter emergencial, primeiro com o escoramento da estrutura, reconstrução do telhado, enfim, é uma obra complexa, cara a restauração, mas segundo Vladimir, pelo menos as escoras vão ser colocadas em breve pro Solar dos Aris, esse patrimônio histórico de Campos, ele não desabar literalmente nos próximos dias. E o José Alves ainda não chegou, nosso atleta, vamos convidar aí o pessoal do grupo Erosão para chegar. Fernando tá aí preparando a câmera, tá? Cadê o resto do pessoal? Vocês podem entrando? Pode entrando aí, pessoal. Prazer ter vocês aqui. Enquanto isso, a gente está aqui com o Viana Campos. O Viana Campos é contra a legalização de qualquer tipo de droga. Droga é crime. Mas, Viana, é uma pergunta. Álcool não é droga? Pode entrar, pessoal. Olá, bom dia. Prazer. Tudo bem? Olá, prazer, bom dia. Tudo bem? Vocês podem sentar essas três aqui do meio. O Zé vai chegar, vai sentar ali. Fala, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. E aí, pessoal? A gente vê até uniformizado, né, Fernando? Vocês estão com a blusa combinando. Está aqui com a blusa do sítio do Birica, da nossa querida dona Noêmia, que esteve aqui na nossa bancada há algumas semanas, falando sobre a luta lá do Porto do Açúcar, que parece que não tem fim, né? Parece. Pois é. E o trabalho de vocês tem muito a ver com isso. Assim, eu queria que vocês se apresentassem. O Fernando pode ser diretor, teatral, ator, diretor, né? Está a Júlia Naidin também, atriz, e a Jailson Mota. Que vocês se apresentassem o Grupo Erosão, qual o trabalho que vocês fazem. Falei para os nossos espectadores e ouvintes. Tá certo. Bom dia, pessoal. Primeiro quero agradecer aqui ao Léo Pulha, um amigo de longa data. E... enfim, também, aí vou deixar que Júlia e Jailson se apresentem. Eu sou Fernando Codesso, o Léo já apresentou, mas aí vocês falem vocês. Bom dia, Léo. Obrigada por receber a gente. Eu sou Júlia, sou atriz do Grupo Erosão, sou pesquisadora também, trabalho como pós-doutorado lá pela UENF, venho da filosofia, de formação. E aqui na região norte fluminense eu também sou uma das idealizadoras e produtoras e curadoras da Casa Duna, Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona, que desde 2017 atua aqui na região como uma residência de arte, centro de pesquisa também, dedicado à questão do acervo e de desenvolver práticas em relação à questão da educação ambiental, né, chamando atenção para o fenômeno da erosão que acontece em Atafona por meio da arte, e participo também do Grupo Erosão como atriz, né, junto com a Jailson. Quer se apresentar também? Bom dia, eu sou Jailson Mota, sou atriz aqui de Campos e já participo do Grupo Erosão desde o começo, né? Eu me considero também uma das pesquisadoras junto com o grupo. E, bom, queria agradecer também a Rádio Aurora e a Voz de Campos, né, o programa, para dar espaço aqui para a gente apresentar. O grupo vem desenvolvendo um trabalho já desde 2017 e agora a gente conseguiu pela primeira vez um apoio assim, um pouco maior assim, pela Lei Paulo Gustavo para realizar esse projeto que se chama Convivência é uma Ilha. E é um projeto que é híbrido, assim, a gente está misturando teatro, vídeo e performance. E a gente, como, né, tem a proposta do grupo é centrada no território de Atafona em relação às questões ambientais, da erosão, mas a gente entende que essa questão não está separada de todo o entorno da região norte fluminense e tem relações até com o Brasil inteiro e com o mundo, né, porque a gente sabe que a gente está num momento de emergência climática, né? Então, as questões que a gente está abordando nesse projeto, nesse trabalho, nos parecem fundamentais assim, para a gente pensar o contexto atual dentro, né, tanto no contexto local quanto global. E aí, Léo, o que a gente está querendo fazer
é justamente o que a gente já está fazendo, na verdade. A gente já começou desde da semana passada. Na verdade, a gente já começou esse processo antes, né? Porque a gente começou em 2021 as pesquisas. E aí esse projeto é muito especial porque a gente entende, então, que a gente, para falar de Atafona, a gente precisa também ir lá no sítio do Birica, entender o Açu, entender o que significa o Porto do Açu nesse contexto, né? A gente precisa entender a luta histórica do MST na nossa região, né? Então a gente criou uma ficção, uma fábula, que é uma história que passa por esses 3 territórios principalmente: Atafona, Açu e ali a região das usinas de açúcar, ali especialmente, nesse caso, o assentamento Cambaíba, em torno dessas denúncias que foram realizadas pelo pastor Cláudio, né, em relação ao crime que foi cometido, né, o crime bárbaro que foi cometido durante a ditadura, de incineração de corpos de presos políticos lá no forno da usina. Essa denúncia é muito grave. Então a gente está tratando desses temas a partir da ficção, mas também com um híbrido com documentário. Então a gente uma hora vai para a ficção, outra hora volta para o documentário, mas a nossa história que a gente está contando é uma ficção, mas que ela é atravessada por essas vozes de quem viveu essa história, né? Como a Noêmia, como o pessoal lá de Cambaíba, né, do assentamento Cícero Guedes, e também lá em Atafona. Aqui no Brasil, infelizmente, a população tem muito pouco acesso à cultura e à arte, né? E a arte que vocês fazem, pelo que vocês estão falando, ela tem um caráter experimental também. Vocês estão misturando linguagem, né? E a população em geral tem uma noção mais convencional de arte. Ela vai no cinema ver um filme, ela vai no museu e vê uma tela na parede. Esse projeto, que é Convivência, né? Como é que as pessoas vão ter contato com esse projeto? Elas vão assistir uma peça de teatro, elas vão ver um filme, elas vão assistir uma performance, ou tudo isso? Vai ser tudo isso. Na verdade, elas já estão tendo contato com porque a gente entende que nesse caso desse projeto, o processo já é obra, entendeu? Não tem uma separação entre o processo e a obra. Então agora a gente está filmando em Atafona. Inclusive a gente quer convidar todo mundo para esse sábado, dia 16. Amanhã, né? Amanhã. Hoje é sexta-feira, dia 15, amanhã, sábado, dia 16. Lá no Pontal de Atafona a gente vai fazer uma performance artística coletiva. A gente vai estender mais de 200 metros de rede lá no Pontal, onde o rio passava até 3, 4 anos atrás, e que a barra fechou por situações, complexas, mas que a gente sabe que isso significa que o nosso Rio Paraíba está em estado grave, né, de saúde. E isso não é de hoje. E a gente sabe que se fechar outra barra, que é a barra agora, porque era a auxiliar e virou a principal, que é a barra que sai agora separando a Ilha da Convivência da Ilha do Peçanha, se essa fechar, o rio praticamente está morto, e a gente está dentro de uma situação que a gente não sabe como é que vai ficar a atividade pesqueira ali na região, que é fundamental, né, para a comunidade de Atafona, é a base da economia ali local. Então a gente quer fazer essa atividade, convidar todo mundo que quiser chegar. A gente vai estar lá a partir das 9 da manhã. 9 vai estar começando a ação. Para quem quiser ir, é melhor se programar para chegar antes, né? A gente está marcando para chegar às 9. Às 10 a gente começa a ação, provavelmente. Mas a gente está marcando, se puder chegar antes, melhor. Mas a gente marcou até com o pessoal, né, que a gente está com o apoio do projeto agrícola aqui da UENF, que vai levar um micro-ônibus e vai buscar o pessoal no assentamento Cícero Guedes para levar para lá. Então o pessoal vai estar chegando às 9. Às 9 a gente vai estar organizando para a gente fazer a ação por aí, 9h30, 10 no máximo. E esse projeto envolve uma peça de teatro também? Isso, então, essa apresentação. Então, estava respondendo sua pergunta, né? Então, amanhã a gente vai ter uma ação de performance que já vai estar em contato com o público.
Mas, na verdade, a gente está filmando lá em Atafona, né? Nesse processo experimental, misturando documentário com ficção. E a gente vai apresentar no Teatro de Bolso. A estreia está prevista para 31 de maio. E a gente vai apresentar lá um espetáculo mesmo de teatro. 31 de maio. 31 de maio. A confirmar, mas já está praticamente certo. E a gente, então, lá vai apresentar um espetáculo de teatro que mistura vídeo e teatro, né? Então, o que o público vai ver vão ser os atores interagindo com projeções, com televisões que vão né, trazer essas imagens que a gente está fazendo agora lá em Atafona e nesses territórios que eu falei. Então, o público, além de ter a oportunidade de ir no teatro para assistir o espetáculo, eles vão poder participar do espetáculo participando dessa ação amanhã, lá no Pontal. Exatamente. Pois é, pessoal, oportunidade para quem estiver assistindo ir lá no Portal do Atafona, sem contar que é um lugar, enfim, que vive essa situação, mas um lugar que tem uma energia diferente. Eu queria saber também qual é a relação de vocês com a Atafona, como vocês foram parar lá. O Fernando é um amigo, né, de longa data, mas lembro que o Fernando tinha saído de Campos, depois voltou, acho que a Júlia é daqui de Campos, eu sou não? Do Rio. Pois é, do Rio. Como é que você veio parar aqui em Atafona, Júlia? Primeiro foi conhecendo o Fernando, né, que na verdade a família dele vem de lá. A gente se conheceu no Rio, a gente acabou casando no Rio. Eu estava terminando minha pesquisa de doutorado em filosofia lá. E através dele conheci a Atafona e eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha ouvido falar do que acontece em Atafona, morando no Rio. E eu achei isso um absurdo. Sim. E aí eu comecei a comentar com um monte de gente lá no Rio e ninguém nunca tinha ouvido falar. E eu falei, gente, como se fala pouco de um caso tão grave, né? E ao mesmo tempo, a água que a gente bebe no Rio de Janeiro, na capital, vem desse Rio Paraíba e tá junto dessa história toda, né? Então eu fiquei realmente muito tocada e muito impressionada com como se fala pouco sobre isso. E ao mesmo tempo estava num momento de carreira que me permitia começar uma nova fase de pesquisa e modo de pensar também a filosofia em práticas pedagógicas diferentes das que eu vinha trabalhando até o doutorado na universidade. Então, nós dois juntos começamos a conceber esse projeto Casa Duna, que é um projeto que, como eu estava falando, tem, né, diferentes ações, né, tipos de proposta, tem trabalho de arquivo, tem trabalho de teatro. A gente começou a também trabalhar com documentário já desde aquela época, em 2017. Recebemos artistas também para trabalhar nessa perspectiva também de uma arte que ela é contextual, que ela vai se produzindo em função das demandas do território. Então eu cheguei a Atafona assim, sabe? Para me envolver com essa história, para divulgar esse assunto e para pensar também arte contemporânea numa perspectiva mais engajada e sendo produzida a partir do que a situação coloca, né? Não com um trabalho que chega de fora, mas com um trabalho que se produz ali no cotidiano, na vizinhança, com cada questão ambiental que surge. Então a minha relação com a Atafona é isso. E desde então eu fui morar, né, em 2017. E atualmente eu fico meio entre o Rio e São João da Barra, porque no último ano a gente acabou também voltando a fazer atividade no Rio, mas estou também no pós-doc da UENF aqui, com esse trabalho da Casa Duna. Não, ia fazer a pergunta, né, antes de perguntar a Jailza. Então você vem do Rio, conhece a Atafona e tem impactado e morou lá, ainda continua lá. Assim, o que essa vivência da Atafona mudou em você, que você aprendeu como pessoa e como artista? Eu acho que foi muito a partir dessa convivência com a questão ambiental, com uma erosão que impacta muito, e tentar ouvir, né, e assimilar essa perspectiva da relação com a perda e da resiliência, da insistência na luta, no aprendizado que o meio ambiente traz, e de uma vida mais em contato, recebendo mais diretamente a ação do ambiente no seu próprio cotidiano, interferindo nos seus planos, né? E você acolhendo essa intervenção no teu projeto que você tinha antes, que achava que era só uma ideia, mas que não vai dar para fazer porque
o mar não está permitindo, então como as coisas vão se adaptar a isso, né? A vida, a arte. Eu acho que aprender a perder é muito importante quando a gente está lidando com questões ambientais e mesmo as questões políticas, né? Essa dimensão da perda e de você seguir na luta, eu acho que a Tafona é um grande exemplo, a comunidade de Atafona principalmente, né? A Tafona, eu acho que a coisa mais louca é a Tafona. Meus pais, eles se conheceram em Atafona na adolescência, né? E namoraram lá, e assim, os espaços de memória da construção da relação da história deles simplesmente desapareceram, né? Um exemplo, o clube de Atafona, que eu cheguei a frequentar na infância, que era um clube grande, com piscina e não sei o quê. E você vive esse processo, cada ano você vai lá, né? Destrói um pedaço, aí vira ruína. E hoje ele simplesmente foi varrido do mapa. Você chega em lugar, não existe mais. Tem uma atividade que a gente faz chamada Museu Ambulante, que é um trabalho de museologia social, que a gente leva imagens antigas para a comunidade vai narrando a vida naqueles territórios que não existem mais. Isso aí que você está fazendo, por exemplo, é uma coisa que acontece muito nas atividades que a gente faz. A gente tem uma foto linda assim, do clube de cima, e muitas vezes a gente fazendo atividade de museologia, as pessoas contam, nossa, minha vida nesse clube, como era. E aí isso consegue criar todo um outro imaginário ali, toda uma outra afetividade a partir daquelas imagens que a gente acredita que tem muito valor para as pessoas que estão ali conseguindo rememorar e recriar a própria experiência, né, em territórios que já não estão mais lá. Não, com certeza, o trabalho de vocês é sensacional. Jailson, e você, como é que você foi parar nessa história aí? Eu sou daqui, né, de Campos, então já convivia com isso, já sabia o que acontecia, mas nunca tinha participado diretamente, né? Até que o Fernando veio, foi com a Casa Duna, eu me interessei pelo projeto, e com intenção de fazer teatro. A gente começou com estudo, ele, a Júlia e a Lúcia Talabi. Um grande amigo, um abraço para a Lúcia. E aí, né, a gente foi fazendo os estudos sobre o teatro e sobre o meio ambiente. E aí estamos conseguindo juntar, né, as duas coisas. Muito bom. Aí é uma pergunta que fica, porque pelo que a gente conversou, o trabalho de vocês tem uma dimensão política, mas enfim, toda a arte é política. E social, né? A gente pode discutir isso. Mas uma pergunta que fica é o seguinte: a gente tem esse fenômeno Atafona, que é um fenômeno impressionante. É lamentável que o Rio de Janeiro não saiba, o Brasil não sabe, vocês fazem essa divulgação, mas existe um debate se isso é um fenômeno natural, né? Se o Rio está se deslocando há centenas de anos, ou se ele é causado pela intervenção do homem da natureza. Qual é a resposta do Grupo Erosão para isso? Eu acho que assim, não é sobre dar uma resposta, né? A gente tem coletado informações ao longo dos últimos anos, principalmente com os pesquisadores que já vêm trabalhando aqui há décadas com isso, né? Então não é uma coisa que a gente está chegando e descobrindo que vai propor uma resposta, uma solução. Agora, o fato é que existe um desvio de 70% do Rio Paraíba, né? E a Tafona é a foz desse rio, onde a gente tinha o encontro desse rio com o mar. E segundo os especialistas, os pesquisadores na questão ambiental especificamente, esse desvio ele tem uma interferência muito importante na dinâmica da costa naquela praia, né? Claro que a gente sabe que a erosão é um fenômeno natural, mas a gente não tem como ignorar a ação humana com relação ao cuidado e ao descuido, né? Ou ao crime do Rio Paraíba do Sul, esse grande desvio de 70%, é uma coisa muito forte, né? Tem um impacto muito grande, então... E a erosão também já está acontecendo em outros lugares aqui da região, né? Em São Francisco do Itabapoana, e até em Farol eu já ouvi dizer que já está acontecendo, no Açu, né? Então não é um impacto que chegou primeiro em Atafona, agora já está começando a acontecer em outros lugares da região. E aí, Léo, é importante as pessoas
entenderem que as coisas são complexas, né? O fenômeno é complexo, não tem uma coisa assim, uma causa que é multicausal. Multicausal. E aí, como a gente sabe pelos estudos do professor Gilberto Peçanha e de outros professores, o próprio Aristides Sofiati, que também escreve muito sobre esse assunto, que a gente está numa planície que a gente chama planície quaternária, que é uma planície que tem 5.000 anos de idade. Então, a gente está falando de um território muito vulnerável à erosão, especialmente na foz do rio que formou essa planície, né? Porque, na verdade, quem formou toda a planície foi o próprio Rio Paraíba do Sul, há 5.000 anos atrás, jogando sedimento para que isso aqui existisse. Então, quando você interfere radicalmente no curso de um rio, você interfere em tudo, em toda isso vai ter impacto. E a gente sabe que tem já outros impactos. Aí fora isso, além do desvio do rio, teve toda o plano de secar, né, toda a região, porque aqui tudo era lago, lagoa, então toda essa drenagem, né, o Aristides fala muito sobre isso, como que foi isso era uma questão importante na época para os urbanistas, achavam que tinham que fazer assim. Depois o desmatamento da mata ciliar, a mineração no rio, esgoto, indústria, crimes ambientais, né, como o de Cataguases. Então a gente tem muitos fatores que levam a essa situação crítica que a gente está vivendo hoje. E a gente sabe também que, diante desse cenário que não é só aqui, é no mundo inteiro, a questão do aquecimento global e do elevamento do nível do mar está batendo aí na nossa porta também. A gente não pode dizer, já está acontecendo, porque aqui está falando esse processo é muito anterior, mas se acontecer, a gente sabe que a gente está totalmente esguarnecido, porque a gente não tem nada que barre o mar. Então a gente entende que falar desse assunto é uma questão muito importante para a região inteira, não é só para São João da Barra, né? Até porque tem uma relação muito forte entre Campos e São João da Barra, e a gente está vivendo um período de negacionismo, não só negacionismo climático, mas científico em geral, e vocês trazerem essa questão com a dimensão socioambiental, olhar pelo lado das pessoas, também é muito importante, né? E o Rio Paraíba tem um aspecto interessante, acho que é pouco falado. Ele é um rio que ele atravessa uma das regiões mais industrializadas do país. Ele nasce em São Paulo, atravessa o estado do Rio de Janeiro inteiro. Eu lembro, não sei se o Fernando estava aqui na época, eu criança, teve um acidente era uma dessas indústrias de papel e celulose que usam a água do rio, acho que para resfriar alguma coisa, alguma caldeira, que eles jogaram assim lixo industrial no rio. O Rio Paraíba ficou, mas parecia cena de filme, parecia cena dos Simpsons, sabe? Tipo, negócio com espuma, uma coloração, peixe, um monte de peixe. Entendeu? Peixe morto e boiando. Foi uma cena horrível. Você vê o quanto de lixo que é jogado ali, a gente não vê isso. E a população ficou sem água, acho que quase uma semana. Sim, foi terrível. E tem um outro aspecto que eu acho que é pouco falado, a importância cultural do Rio Paraíba no Brasil, gente. Assim, as pessoas esquecem disso, mas o Rio Paraíba foi onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Independente se você tem fé ou não, você pode ser ateu, tá tudo certo, mas você não pode negar a importância cultural, né? A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, para quem teve oportunidade, acho que talvez é a maior basílica católica, segunda maior depois do Vaticano, é um santuário gigantesco. Então, culturalmente é muito importante pro Brasil, e ninguém fala nada, está aqui no Rio Paraíba. Campos, para mim, né, eu acho uma aberração, que é uma cidade de costa pro Rio Paraíba. Eu nunca vi isso. Qualquer lugar que você vai do mundo, é natural que cidades nasçam e se desenvolvam em volta de rios, porque é onde tem água, enfim. E aí, mas normalmente a área urbana mais valorizada é a frente do rio. Onde tem os parques, os apartamentos de luxo, todo mundo quer morar na frente do rio, por motivos óbvios, pela fachada, pelo mais agradável e tal. Campos é o contrário, todo mundo é de costas pro rio, todo mundo quer morar na Pilinca, né? Por que isso acontece em Campos? Você que tem a visão de fora, Fernando, que morou, o que Campos é de costas? Qual é a relação que essa cidade tem com esse rio que é tão importante pro Brasil? Eu acho que é um processo que tem a ver com a história do Brasil mesmo, porque a gente sabe que antigamente o transporte era feito pelos rios, então isso era uma coisa que fazia com que as pessoas tivessem uma relação e uma valorização do rio.
Aí quando veio, ainda eu acho que quando ainda era estrada de ferro, ainda tinha valorização do rio, mas quando começou esse projeto destruidor, né, de que a gente não tem mais estrada de ferro, só tem rodovia, aí eu acho que começou um processo das pessoas esquecerem da importância do rio, né? E aí começaram a jogar esgoto no rio, a virar as costas para o rio e perder a relação com o rio, sobretudo, né? E aí a gente vê que aonde resiste essa relação com o rio e é nessas comunidades de pescadores, né? Sim. E a gente, mas é louco, porque realmente é muito bizarro, porque as pessoas adoram comer peixe, né? Sim. As pessoas adoram uma brisa, né? Adoram, né, beber água, né? Precisam beber água. E a gente trata o rio dessa maneira, né? Poderia tomar banho no rio, né? Precisar pegar a estrada, pra ir pra outra cidade, pra Guarapari, pra praia. Não, podia tomar banho no Rio Paraíba. Praticar esportes. Pois é, remo, aliás, o remo já foi um esporte muito... No Brasil como um todo, né? Antes o futebol ser esporte nacional, o remo era mais popular. Aqui também, os clubes de remo estão parados em Campos. Você vê ali a decadência, né? Acho que tem uma decadência do município, né? Campos é uma cidade, infelizmente, muito decadente. E o Rio era usado para escoar na produção de açúcar. O São João da Barra era um porto. Você tinha navegação de capotagem para se deslocar, né? Ia para o Rio de Janeiro de navio, pelo mar. Isso e tudo até para a acabou. Europa, né? São João da Barra tinha... Tinha também? Tinha navio para a Europa? Tinha navios, tinha rotas para Hamburgo, para outros portos na Europa. Pois São João da Barra foi uma cidade riquíssima, né, no século XIX. E ainda é muito rica, né? Mas naquela época tinha uma importância política maior por conta dessa questão da rota de escoamento de mercadorias, né? Então a gente teve visita do Dom Pedro II em São João da Barra. Sim. Então a gente está falando de uma cidade muito importante e que hoje muitas vezes até meio apagada por Campos, né? Porque Campos tomou um protagonismo muito maior. Mas é isso, eu acho que Campos e São João da Barra são cidades históricas desse país e que são muito maltratadas e, infelizmente, geridas por gerações de pessoas que não estão, na verdade, valorizando esse território, né? Então, por isso que a gente entende quem que valoriza a terra, né, nesse país, quem que realmente valoriza a terra. Então, nosso trabalho é um pouco de também ir conversar com essas pessoas, né, que a gente entende que, bom, pelo menos na minha visão, quem são os agricultores, né? O que não aconteceu aqui no Porto, né? Porque o Porto do Açu podia ser um empreendimento que fosse também para engrandecer a nossa cidade. E o que aconteceu é que eles viraram as costas, na verdade, cometeram vários crimes, né? Contra os agricultores lá no Açu. Então, a gente vê essa situação da cidade como uma consequência dessas decisões políticas, né? Que foram tomadas por políticos e empresários aí nas últimas décadas. Sim, a gente está aqui com os comentários. O Viana Campos está assistindo, bom dia. O Guilherme Vasconcelos, Fabíola, bom dia, Fabíola. Salvador Campos Correia, bom dia, Salvador. Fábio Nazareno Chagas, bom dia, Chagas. Zé Luiz Pulha está assistindo também, meu pai, obrigado, pai, pela audiência. E o camarada Léo Zan está assistindo também, ele deixou um comentário aqui, ó. Tem algum estudo técnico que esclareça se a queda do cais próximo ao Palace Hotel se deu por causas naturais ou foi interferência das águas do Paraíba? Porque foi o município que arcou com custo. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Esse assunto eu não sei falar, não. Não conheço essa história. Foi alguma coisa da Água de Paraíba que o cano que estourou e, em consequência disso, houve o desmoronamento do dique. Ah, a gente teve aí no governo... Teve essa suspeita, não sei... tá aí uma suspeita, não é uma acusação, é uma hipótese. Já que foi a prefeitura que pagou, né? Sim, a gente como cidadão, a gente foi lesado, foi uma tragédia ali em Campos, né? E cabe a gente questionar. A gente teve a privatização da SEDAI no governo Cláudio Castro, que garantiu a reeleição dele, né? E que causou muitos danos ao estado do Rio de Janeiro. A população, tem muita gente sem água, né? As contas de água ficaram mais caras. Privatizar a água, né? Essa coisa, a água é um produto
ou é um bem coletivo? É um direito? Né? Porque a maior parte dos países que privatizaram a água já voltaram atrás, gente. Isso não funcionou, né? Isso tem a ver justamente com esse modelo de desenvolvimento. A gente vai falar mais sobre o Porto do Açu, sobre a Dona Noêmia, né, o sítio do Birica. Mas antes disso, eu queria perguntar a vocês. Primeiro, pedir para você estar assistindo, deixe seu comentário aqui, deixe sua pergunta para a galera do Grupo Erosão. A gente vai responder. Aproveita também, está curtindo o papo, aperta esse botãozinho com a setinha, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook. Como é que está sendo a receptividade da população lá de Atafona, São João da Barra, o trabalho de vocês? É muito bacana, na verdade. Especialmente o trabalho do Museu Ambulante é muito emocionante, na verdade. As pessoas se emocionam muito, ficam muito felizes da gente ter conseguido achar essas imagens que a gente foi coletando de diferentes autorias, né, ao longo dos últimos anos. Eu acho que o trabalho do Museu Ambulante, especialmente, ele comunica de maneira muito direta com a população. Inclusive, ele surge a partir de uma percepção nossa. Que quando a gente realizava as exposições com esse mesmo material em espaços privados ou em espaços da prefeitura, como os museus, né? Sim. Ali a Casa de Câmara Espaços tradicionais de exposição. Exatamente. A comunidade ali de Atafona não ia, né? Majoritariamente. E o nosso objetivo sempre foi justamente mostrar essas imagens para as pessoas que viveram naqueles lugares. E a gente percebia que tinha muito pouco disseminado na região esse hábito de ir ao museu. A gente sabe que o museu no Brasil ainda é um espaço muito restrito, né? Então a gente, na verdade, durante a pandemia, pegou o nosso cenário do grupo de teatro, que a gente trabalha com teatro de rua também, em São João da Barra, e com esse teatro a gente levou esse acervo e monta na rua, em lugares ali no meio da comunidade, e é muito legal. A gente fica muito feliz sempre com o resultado. A gente já fez em Campos também, algumas vezes. A gente fez também alguns documentários, e a gente passou lá, e quando as pessoas assistem ficam muito emocionadas. Então, na verdade, a gente só tem a agradecer assim, o retorno que a gente tem da comunidade, especialmente o reconhecimento, né, do trabalho que a gente vem fazendo lá nos últimos anos. Legal. Esses documentários o público consegue assistir? Está disponível em algum lugar ou não? A gente... O Museu Ambulante está no site, né? O Museu Ambulante está no nosso site. Qual é o site? www.casaduna.com. Não, .org. www.casaduna.org. Legal. E a gente também tem no Instagram, a gente vai divulgando quando vão passando, né, os documentários e as atividades. Então sigam a gente lá no Instagram, que é @casadunaduna. E também podem seguir o @Grupo Erosão, e a gente divulga todas as atividades lá nas redes sociais. Os outros filmes ainda estão rodando festivais e ainda não estão liberados, né? Eu acho. Eu acho que o que está disponível é só o Museu Ambulante ainda. No site. Isso. No site. Mas no YouTube também, não? No YouTube... Não lembro agora. A gente vai... Bom, vamos ver. Mas qualquer coisa também, dá pra falar, mandar mensagem que a gente contato envia. lá, sigam eles no Instagram, problema. mandem uma mensagem, um direct, que eles respondem pra você. Não, bacana. E aí, outra pergunta aqui. Vocês fazem um trabalho, né, enfim, de arte socioambiental e falam muito sobre a questão do Rio Paraíba, da erosão. E aí vocês também trabalham com a Dona Noêmia, com o sítio do Birica. A gente tem esse projeto de desenvolvimento perverso no Açu, né, que, enfim, mentiu para as pessoas, prometeu mundos e fundos e não entregou nada disso, mas tirou a terra dos agricultores, né, com violência. Agora a Dona Noêmia teve aqui há pouco tempo atrás, né, com esse falso marketing verde. É meio um greenwashing que eles fazem, né, que é a Reserva Caruara, o Porto do Açu preserva o meio ambiente, mas o que eles fizeram com os agricultores, com os pescadores que moravam ali? Eles cortaram o acesso, impediram as pessoas de chegar lá, cercaram, né? E, enfim, não existe preservação do meio ambiente excluindo as pessoas,
E é isso que o Porto do Açu está fazendo. E como é que vocês chegaram até o Porto do Açu, dona Noêmia? Qual é a conexão do que acontece no Açu com a erosão do Paraíba Metafona? Como que posso começar? Alguém Pode ser você. A Noêmia, bom, eu já acompanhava de longe a situação no Açu pelas notícias, e quando eu cheguei a situação já estava, enfim, instalada, a situação já estava bem grave lá, e através de um amigo através de um amigo que é o Leandro Viana, ele me levou lá no sítio. Aí a partir daí a gente começou a fazer uma amizade com a Noêmia. Isso deve ter sido logo em 2018. Então a gente começou a fazer amizade, ia sempre lá, ouvir as histórias dela e pensar o que a gente podia fazer. Então eu tinha sempre vontade de fazer um projeto com ela, e finalmente estou conseguindo realizar agora, com a Convivência uma Ilha, um projeto que a gente vai, na verdade, porque a história que a gente está contando na ficção é muito inspirada na história dela. Não é exatamente a história dela, porque também mistura com histórias de outras pessoas. Sim. Mas é muito inspirada na história dela, e ela está participando com a gente, né? A gente ficou lá um dia inteiro filmando com ela, pegando depoimento, fazendo ações lá em volta, lá perto do porto. Então é isso, e a gente sabe que, na verdade, o Porto do Açu já está impactando também a questão da erosão e a questão, sobretudo, da atividade pesqueira, né? Que o porto tirou áreas enormes de pesca, enfim, dificultou, né? Agora os pescadores têm que dar a volta e ficar mais tempo no mar, enfim. Fora os outros impactos ambientais que são gravíssimos, né? De salinização da terra, enfim. Acho que tem uma conta aí que não fecha, né, Léo? Acho que é uma conta socioambiental que os empresários realmente não querem colocar no papel, né? Eles simplesmente ignoram, e isso, na verdade, a gente está falando de vidas, né? Humanas e não humanas também. Justamente, além da questão ambiental, que não é levado em conta, a questão das pessoas que ali viviam, né? É como o Léo estava falando, você não pode pensar o ambiente sem as pessoas que ali vivem, que ali sabem trabalhar, que precisam daquele cotidiano construído, as gerações, né? Você não pode pensar o território sem as pessoas que ocupam, né? Então, é um pouco que a gente percebe que aconteceu ali, quando a gente escuta os agricultores falando e os pescadores também. Pois mas assim, será que respeitar esses agricultores, dar algum suporte, deixar eles entrar lá, isso ia afetar de fato os lucros bilionários do Porto? Por que eles fazem isso? Tem um discurso tão bonito, né, de responsabilidade social, ambiental, ESG. Por que esses empresários... Qual é essa distância entre o discurso e a prática? Eles chegam invadindo e só pensando no lucro, né? Não conversam com as pessoas, não vê o que elas precisam, o que elas têm a dizer, né? Vão chegando e só que pensam mesmo no lucro milionário. Mas ajudar aquelas pessoas, para ajudar não, fazer o mínimo, que a lei, né? Que tem que fazer. Isso ia de fato afetar os lucros dele, não dá nada para eles. Nada. É impressionante, né? É impressionante, é uma ganância, né? Uma especulação em cima da terra. A gente realmente é até difícil de entender, mas acho que é isso. Como diz a Noêmia, ela ainda acredita que é possível que se devolva essas terras, e a gente acha que a justiça seria essa, até porque crimes foram cometidos nesse processo, né? Pessoas foram presas, confessaram, né? Inclusive. Então, é um assunto muito grave, né, o que aconteceu. Aí, Léo, até não sei se você que manda, né? A gente preparou uma cena que elas vão... A gente tem tempo ainda, a gente tem quase 1 hora de programa ainda. Não, então vê aí o tempo que você... Não, vocês querem fazer agora? Quero fazer agora? Pode ser. Vamos lá. Então, se o operador puder fechar nelas, nosso amigo aí. Dá os créditos pro Derek também depois. Valeu, Derek. Pode deixar, vai entrar lá no teatro.
Ó, a Dona Noemi tá assistindo a gente, gratidão profunda. Olha. Gratidão nossa, Dona Noemi, por tudo que a senhora representa e faz aqui pelos agricultores da nossa terra, da nossa região. A nossa amiga Rosemary Fiot também está assistindo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga Rose. Tudo bem? Ó, o Derek vai dar lá o... Isso aqui é só pra gente, quem está assistindo, vocês vão assistir aqui uma encenação ao vivo, parte do espetáculo. Isso vai entrar, não vai dar spoiler, né? Mas eles podem assistir o resultado na peça no dia lá no Teatro de Bolso. Não, vai ser um pouquinho de spoiler, mas não é comprometendo. A experiência no Teatro de Bolso. Tem muita coisa que a gente não vai trazer aqui hoje. Mas é aquilo que é um resumão. Não, e é aquilo que eu estava falando sobre fazer arte em processo, né? A gente está aqui numa entrevista e já estamos dentro do espetáculo. Então, aqui, a partir do momento que ele der o foco nelas, elas começarem, isso aí já é parte do espetáculo. É muito legal essa proposta de vocês, que rompe essa barreira, né, entre o público e o espetáculo. O público participa do espetáculo. Isso é muito legal lá. Tá legal lá aquele enquadramento para vocês? Chega para cá. Pode se ajeitar aí para entrar mais para o centro do quadro, se vocês quiserem. Tá? Fernando, eu tô chamando ali. Jailza, vem pra cá um pouquinho. Vem só um pouquinho pra cá. Ó, pessoal, vocês estão assistindo aqui um programa de rádio hoje, o negócio é especial. A gente tem essa água aí que tá pegando chroma key, vai tirar? Boa. Tira pra cá. Pronto. Ó, a gente tá tendo ao vivo uma encenação aí do espetáculo do Grupo Erosão. Um privilégio estarem assistindo isso aí, ó, a arte sendo feita. Tudo certo, pessoal? Quando quiserem. Alô, alô, Atafona, no ar, a sua rádio comunitária com o programa Livres Pescadoras, comandados aqui por Neivinha e Serafina. Aqui você pode dar sua opinião, ter notícias e reportagens que mexem com a nossa comunidade. Por exemplo, o fechamento da barra, né? O que sobrou? Como é que está essa situação? Né? Tem uns que são a favor, outros contra. E você, dê sua opinião. Ligue pra gente. O nosso telefone 22 966660001. E com o fechamento da barra, o que sobrou da antiga usina? Usina não, gente. Da antiga Ilha da Convivência, se juntou ao antigo Pontal, onde alguns comerciantes se instalaram e a população, os moradores e turistas usam como área de lazer, um lugar bonito, agradável e bucólico. E daí surgiu o impasse. É ilha ou é Pontal? Pertence a São João da Barra ou a São Francisco do Itabapoana? Ligue também, dê sua opinião. Mas os comerciantes, eles querem saber das autoridades. Como é que fica essa situação? Eles precisam de segurança jurídica. A quem pagar os impostos? Quem vai garantir segurança? Como é que fica isso? Alô, autoridades! Estamos esperando resposta. Acabou. Agora eu posso começar, então, trazendo os informes. Por favor, Serafina. Bom dia, minha amiga Neivinha. Bom dia a todos os ouvintes. Eu estou trazendo hoje uns informes também, minha amiga, que me deixaram de cabelo em pé. Fala aí. Eu vi uma reportagem semana passada no jornal da internet no Rio de Janeiro, onde fala que saiu na Comissão da Verdade um homem que agora virou um pastor, e ele fala que ele trabalhava no DOPS durante a ditadura e que eles traziam corpos para incinerar aqui na usina da Cambaíba. E eu fiquei doida com isso. Eu acho que isso é um assunto muito sério, muito importante pra gente. Isso fala da minha família. O filho da manjedoura, filho da minha mãe, aparece listado entre os corpos que vieram. Meu pai ainda não.
Mas, de todo modo, a gente precisa ficar muito atento com o andamento da Comissão da Verdade e dos desdobramentos do depoimento desse homem, porque a gente nunca mais pode deixar que isso aconteça na nossa região, nem no nosso país. Nenhuma família merece passar por isso. Inclusive, essa família dona dessa usina tem mansões na beira da praia e a prefeitura faz o quê? Vai lá e tira a areia que está invadindo. Eu estava passando lá com a minha mãe essa semana e a gente ficou impressionada. Como é que a prefeitura tira areia de frente daquelas mansões e não tira areia da Baixada, que também está toda soterrada, aquelas casas soterradas. Né? Eles tiraram toda a comunidade da rua. Sobrou lá só seu Nené, o seu Luiz, tadinhos ali resistindo, varrendo a areia todo dia. Aí o caminhão lá não tira, né? Não tira. Aí você vê a diferença de tratamento que a gente recebe, né? Entre os ricos e os pobres. Que areia que tira, que areia que pode soterrar. Né? Que casa pode desaparecer e outras não. Porque mesmo a indenização que eles dão não é lá essas coisas. Agora você vê só, essa história da areia, ela junta com uma outra notícia que eu trouxe aqui, que pesquisadores já falaram que descobriram, que encontraram que tem petróleo na foz do Rio Paraíba. Lá embaixo. Ninguém sabe ainda onde, a gente não entende muito bem. Vou estudar melhor essa notícia. Agora, acharam petróleo lá. Por isso que eu ouvi dizer que aquela área ali toda já foi vendida lá pro empresário Faustino. Vendida? Doada, né? Deve ser. Com certeza. Agora, por que a gente não sabe, né? Notícia importante, chegou uma notícia urgentíssima. Acabamos de receber a notícia que aconteceu um incêndio na mansão dos Góes. A polícia está investigando e até agora não se sabe a origem do fogo. Mas as suspeitas é de que seria um incêndio criminoso. Foi agora isso, Neguinha? A delegada Maura está conduzindo as investigações. Ela chegou agora à cidade e tem trabalhado duro, né? Eu ainda não estou sabendo dessa delegada, não. Tá aí, já vi ela por aí, mas não conversei, não sei o que ela faz, qual é a dela, não. Mas, gente, esse fogo, que loucura. É isso aí. Será que é criminoso? Vamos esperar os acontecimentos, né? Agora, então, deixa eu mudar de assunto aqui agora para uma coisa boa, que mobiliza a gente para o bem, que é a festa da Nossa Senhora da Penha, que está chegando. E que eu queria lembrar para todo mundo que quer se inscrever com as barraquinhas, que a gente está na última semana de inscrição de quem for querer colocar a barraquinha de artesanato de comida. E ali na igreja, que a gente está terminando as inscrições essa semana, mas a ideia é que a festa esse ano seja ainda maior, mais bonita. Já estamos fazendo todos os enfeites na Santa. A gente vai fazer uma procissão linda, como Nossa Senhora merece. Será que o Rio vai ter vazante suficiente para tem que ter a fluvial, como é que chama? Procissão. Não, mas isso passa fluvial. Assim, a gente sai ali, vai ter. A gente sai de São João, chega em Atafona, se Deus quiser vai estar tudo bem. Então, pessoal, não esqueçam das inscrições, terminam essa semana. E a outra coisa que eu queria contar também que foi boa essa semana foi uma da Dona Noêmia. Mais um gesto dela de resistência, essa guerreira incansável, que aí agora ela chamou o pessoal do Grupo Erosão, do grupo de teatro, para fazer uma manifestação ali na porta, né? Não é uma porta que a gente não consegue nem chegar na porta do porto hoje em dia, mas numa daquelas grades ali. E é isso, para deixar o recado, né, de devolver as terras do Açu já. E foi bonito. Foi bonita essa manifestação, Dona Noêmia, realmente é uma inspiração. Que mas bom atenção, que ela tá aí com essa força. Atenção, recebemos mais uma notícia. A delegada Maura acaba de declarar que a suspeita pelo incêndio na mansão dos Góes é quem? A manjedoura. Pessoa conhecida e atuante na comunidade. Meu Deus. Declarou, mas não tem provas, não apresentou provas, né? Então, agora acusando a minha mãe de ter feito isso. Pois é, né? Minha comadre jamais faria uma coisa dessa. Isso é um absurdo.
Ela passou a vida inteira aqui, todo mundo conhece ela, todo mundo sabe que ela não faria uma coisa dessa, mesmo, enfim. Né? Não vou nem falar desses usineiros, mas assim, ela nunca faria isso. Ela não tem razão para ter feito isso, não tem motivo. Né? Quer dizer, o motivo que eles podem alegar é vingança. Que saiu aquela reportagem onde fala que queimaram os corpos lá e estava o nome do corpo do filho dela. Agora, falar que ela tacou fogo, não tem nenhuma prova disso. Não tem provas. Ela não sai ali da ilha com as plantas dela, mal sai. O que é isso? Né? Vive lá cuidando do seu sítio, em paz. Ela só quer paz para cuidar da sua vida. Agora, você vê que essa acusação, ela saiu bem agora que a minha mãe acabou de recusar a oferta de venda do empresário Faustino, que queria comprar aquelas terras, e ela falou que não vai sair dali de jeito nenhum. Pois é. Então, como é que você Muito junta tudo isso, acusar uma manjedora, uma mulher com aquela índole, todo mundo sabe a mulher que ela é. Não tem como. Enfim. Agora, não vão intimidar, não. Não vão intimidar minha mãe, não vão intimidar a gente. Eu queria dizer outra coisa. Que ela está sendo vítima de uma perseguição louca. Tá, de um lado, esse empresário querendo aquele sítio dela, que para eles não vai ter valor, e aquele é o valor da vida da minha mãe, e ela não vai sair dali. E por outro lado, agora essa acusação que qualquer pessoa da comunidade sabe que não tem pé nem cabeça, mas a gente não vai se intimidar. A gente vai, inclusive, fazer uma ação no Rio, sábado de manhã, vai juntar toda a comunidade, porque a gente precisa se preocupar com o Rio e não acusar gente inocente. Então, a gente chamou todos os amigos já e vamos fazer uma ação de arte ali com um grupo de teatro para chamar atenção para o problema do Rio. Tá? Porque isso de fazerem essa perseguição com a minha mãe, isso é cortina de fumaça para os problemas que existem de verdade, que estão fazendo e que a população não sabe. É isso que eu tinha para dizer. É isso por hoje, pessoal. Até amanhã. Muito bom. Zé Alves pode entrar agora. Zé Alves estava ali, foi barrado na entrada do próprio programa. A gente estava aqui fazendo uma Entra amostra. aí, Zé, cadê você? Uma bela peça aí. Com licença. Zé Alves. Prazer, José. Prazer, José. Tudo Obrigado bem? aí. Prazer. Desculpa aí a invasão. Não invasão nada. É um prazer sempre. Uma honra pra gente aí. A gente não invade, a gente ocupa. Né? Exatamente. Ocupado com a questão do médico. É um prazer receber o pessoal aí, através, você citando a dona Noêmia aí, é uma honra pra gente. E aí, Léo, como é que tá o... Tá ótimo, a audiência tá boa aqui. A gente teve a encenação aqui, o pessoal parou pra ver. Eu tô me sentindo Orson Welles aqui, né? Mas muito bom. Então, quem quiser assistir a peça, qual é o dia mesmo? Repetindo, lá no Teatro de Bolso. Eu vou estar lá, Zé vai estar lá, Zé que chegou atrasado, tem que estar lá no Teatro de Bolso. O ingresso, eu vou comprar Não, tem que comprar o ingresso, prestigiar a arte, pô. Que é isso? Não, mas é convidado. Vai ser? É nosso convidado, imagina. 31 de maio. 31 de maio. A gente tá para confirmar, assim, tudo certinho, mas já tá pré-agendado 31 de maio. A apresentação 31. 1º e 2º de junho. São 3 apresentações. Teatro de Tem que Bolso. falar da lei, não? Que a gente... Um teatro que fica, não por acaso, na frente do Rio Paraíba. Olha só. Não é? Olha só. Muito simbólico O isso. Teatro Verdade. Procópio Ferreira, um teatro muito legal, pouco utilizado aqui em Campos. Infelizmente, os aparelhos culturais, isso não é um problema só de Campos, né? Eles são subutilizados e a população também, mesmo quando você oferece um espetáculo de qualidade gratuito, as pessoas não se sentem fazendo a vontade de ir num teatro, não se sentem pertencendo àquele espaço, né? Por isso que esse trabalho que vocês fazem para se aproximar do público é fundamental. Jair, você falou alguma coisa? Então, vamos lá. Então, Zé, eles estavam falando aqui, eles estão com um espetáculo Convivência é uma Ilha, não é isso? Isso que foi parte desse espetáculo. Vai ter essa apresentação lá no Teatro de Bolso. Amanhã, repetindo, né, para quem entrou agora, o programa, a gente tem um público que fica assistindo fixo, mas tem muita rotatividade, a galera entra, a galera sai. Você que chegou agora amanhã, vamos reiterar o convite aqui, amanhã às 9 da manhã no Pontal,
né? Vai ter uma ação, uma performance que é parte do espetáculo. Então, além de assistir no Teatro de Bolsa, pode participar desse espetáculo sensacional, necessário, que a gente está trazendo aqui para vocês. Aí uma pergunta, falando de arte de maneira geral, vocês são artistas, é muito difícil viver de arte no Brasil. Eu acho que é difícil em qualquer lugar, né? Mas aqui a gente tem dificuldades. A gente viveu, os artistas foram muito atacados, né, durante o governo Bolsonaro. Enfim, o Bolsonaro e a extrema-direita em geral são inimigos da arte. Eles acham que a arte é coisa de comunismo, que a arte quer corromper a família brasileira, né? E a gente chegou numa situação limite na pandemia, né? Que muitos espetáculos foram proibidos, não podia se reunir por causa do isolamento social. E veio a Lei Paulo Gustavo, muito artista passando fome. Eu queria que vocês façam como artistas, né, e ativistas da arte, o que mudou aí nesse primeiro ano de governo Lula em relação aos 4 anos de Bolsonaro? Olha, pessoalmente, então, acho que a primeira coisa é, assim, um alívio de não ter continuado aquele projeto de destruição que Bolsonaro estava implementando, né? Então, primeiro foi uma sensação de que agora a gente pode respirar e conseguir trabalhar, levando em conta outras coisas do que aquele desespero cotidiano que a gente viveu naqueles anos, né? Então, é isso, a gente volta a ter um ministério, a gente volta a conseguir pensar, conseguir se articular. Respirar, né? Eu acho que foi realmente muito importante a gente ter conseguido essas últimas eleições. E acho muito importante a gente trabalhar para as próximas, porque não estamos livres dessa realidade, né? Que não é só aquele homem, muita gente que vota nele ainda nesse país. Tem que Nicolas Ferreira vindo aí, tem o Damares, tem um monte de gente. Então, talvez assim, até pior do que ele. A gente deu uma respirada, mas já não pode respirar muito, não. Já tem que continuar e se preparar e se organizar, né? Aproveitar esses anos que a gente está tendo para tentar realmente se articular e se fortalecer, porque é muito difícil trabalhar com arte no Brasil, sempre, né? Especialmente nos 4 anos anteriores, que juntou com a pandemia e com o descaso com a pandemia, né? Parecia que ele estava se aproveitando da pandemia para piorar a vida do povo. Então, é isso. Agora a gente consegue começar a raciocinar, começar a produzir, aproveitar esses anos para se preparar para o que está vindo por aí, né? Para construir essa sequência. E realmente, assim, pelo menos do que a gente pôde viver, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, eu acho que realmente foram revolucionárias, né? Inclusive no sentido de levar verba para municípios que nunca tinham recebido verba, e os municípios começarem a se articular em torno disso, aprenderem a gerir editais grandes, entender como trabalhar com fomento, com educação, com formação de profissionais no campo da cultura. Então isso é uma coisa que é enorme, que eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar enquanto país, né? Muitos municípios que não... Campos não vai nem conseguir executar todo o São orçamento João que da ficou Barra retido durante o governo Bolsonaro, para ver um orçamento grande de Campos. As pessoas não estão tendo a capacidade de... Não porque é edital não é simples. fácil, né? Você fazer um edital, ser aprovado, tem que Não é prestar simples. conta, é um negócio complicado, trabalhoso. Tanto para a prefeitura quanto para a comunidade formular aquilo, entender a lógica O artista daquilo. não está acostumado a participar. Essa parte de tal, burocrática, né? Pelo menos aqui em Campos, né? A fazer a parte burocrática toda que é necessária para se conseguir uma verba governamental, né? Então, acho que os impactos, desculpa, Não, é que eu estava querendo dizer que os impactos, as transformações que a gente vai ter nos municípios menores, ainda como resultado dessas leis, a gente ainda vai ver isso muito nos próximos anos, sabe? Então, isso foi realmente muito bom. E foi uma coisa que surgiu a partir de demandas desesperadas da classe, do tipo, como é que a gente vai fazer? E aí descobriram essa verba e teve toda uma mobilização também, né, da classe, que foi fundamental para a sobrevivência e que ultrapassou a sobrevivência e transformou isso num novo respiro que eu acredito que tem muito futuro ainda. Porque apesar de não estar acostumado a fazer, a gente está se mobilizando para aprender. Sim. Né? Então, mesmo aqui em Campos, já o SESI ofereceu curso, né? Outros
mecanismo, acho que a prefeitura também, de como participar desses editais. Então a gente está se esforçando também para aprender e continuar. Agora, por que o Bolsonaro e a extrema-direita odeia tantos artistas assim? Tanta fake news sobre Lei Rouanet, né? Porque no caso da arte, ele destruiu muita coisa, né? Mas a arte era um dos focos que ele queria destruir. Por que tanto medo de artista, tanto ódio de artista? Porque a arte transforma a sociedade? Eu acho que talvez tenha essa possibilidade, mas eu acho que a arte faz pensar, ela faz a gente questionar as nossas próprias verdades, ela faz a gente tentar mudar de perspectiva, e eu acho que isso é o oposto de um movimento fundamentalista, né? De um movimento que justamente não quer olhar para o outro lado, não quer pensar diferente, não quer acolher a diferença. Eu acho que são propostas de pensamento talvez diferentes. E não sei que acesso eles têm, não sei se a arte faz parte da vida deles de alguma forma. Eu não sei, tem que pensar como vivem, o que fazem, comem. Eu não sei se acorda de manhã e ouve música, ou se já pensa em como destruir as pessoas, eu não sei. E odiar, né? E a gente sabe que todo projeto político autoritário, isso não é privilégio, né, daqui da extrema-direita brasileira. Uma das coisas que eles vão atacar é justamente a cultura e a educação, para fragilizar, né, aí a sociedade como um todo, porque se você não tem pessoas que são capazes de pensar criticamente, você consegue ter uma manipulação, né, muito mais fácil. Então, e a gente está vivendo um processo que é muito desafiador, né, porque agora com essas tecnologias de fake news e de disparo em massa de fake news, isso tudo tá criando um cenário que a gente tem que aprender a lutar agora nesse novo cenário, né? Então a cultura é certamente uma ferramenta, mais que uma ferramenta, né? Ela é parte da sociedade, ela forma a gente, né? Ela dá caráter, né, a grupos sociais, e então isso não é por acaso, né? Isso é estratégico, né? Esse ataque à cultura faz parte da estratégia enfim, não só do caso aqui do ex-presidente, mas também de quase na sua totalidade de projetos políticos autoritários que a gente, né, se você estudar um pouco a história, você vai ver essa perseguição aos artistas nesses contextos de ditaduras, enfim. Muito bem. É importante a gente esclarecer a Lei Rouanet, porque eu tenho oportunidade de participar de vários grupos de bolsonaristas, né, que me colocam, eu tenho amigos. Você tem esse privilégio? Minha mãe é bolsonarista, meu cunhado é bolsonarista. Eu tenho esse privilégio, eu não diria privilégio, mas uma tristeza de ver que a desinformação deles é muito grande. Sim. Eles jogam, né, aquele pessoal que articula os grupos, joga com a ignorância das massas. Sim. E a Lei Rouanet, ela foi sancionada pelo bolsonarista Fernando Collor de Mello em 1992. Para vocês que não sabem disso, a Lei Rouanet não é de Lula, não é de Dilma, não é da esquerda. É lá do bolsonarista Fernando Collor de Mello que aprovou, que sancionou a lei. Então, é antiga demais. E outra coisa, pessoal, é importante a gente dizer, a Lei Rouanet é uma lei de renúncia fiscal. O dinheiro não sai dos cofres públicos, ele deixa de entrar nos cofres públicos. O que ocorre? O artista, ele se articula com o empresário que vai financiar o show dele. O artista emite uma nota fiscal com o valor do show, e o empresário apanha a nota fiscal e abate no imposto de renda dele. Então vamos parar com essa ignorância viva que tem nesses grupos de bolsonaristas sobre a Lei Rouanet. Entendeu? Então a gente vê com tristeza essa questão.
Um outro ponto que você abordou é que sobre o Bolsonaro. O problema não é o Bolsonaro. Ele está inelegível, ele vai ser preso. O problema são os bolsonaristas, o movimento que está dado aí, que é um movimento antigo. É um movimento autoritário, é um movimento fascista de fundamentalismo religioso. Este que é o grande problema. Porque com Bolsonaro na cadeia, ele vai persistir através de uma outra pessoa que capitalize esses anseios autoritários, conservadores, anacrônicos e retrógrados. Muito bem? Então, essa é a grande questão. Eu queria perguntar a vocês são de Campos ou são do Rio? Eu sou do Rio, mas eu vim morar aqui em São João da Barra em 2017, com esse projeto. Eu sou de Campos. De Campos. Você é de Campos? Eu cresci aqui em Campos, minha família é daqui de Campos. Mas... Família Codesso? Isso. Eu conheço um primo seu, Serginho Codesso. É seu primo? Codesso. A família é grande. A família Codesso é grande, é por isso, né? Deve ser primo de segundo grau. Pois é. Não tô me lembrando, mas... Pois é, mas que bom. Mas a minha pergunta era que Léo fez: como que é viver de teatro numa sociedade extremamente conservadora? A gente sabe que esse movimento que se chama de bolsonarismo é uma questão mundial hoje, né? Sim. Donald Trump nos Estados Unidos retornando aí com uma possibilidade forte. No início né? do programa eu falei aqui, teve as eleições legislativas em Portugal, o partido de extrema-direita cresceu e elegeu, olha isso, um imigrante brasileiro negro que faz discurso racista contra imigrantes, especialmente imigrantes africanos. Olha a loucura que a gente está vivendo no mundo hoje. É muita contradição. Como é que você combate isso? Eu fico assim, meu Deus. É uma coisa irracional, é contraditório e é isso. É muita contradição. Então você vê que Não existe uma ignorância instituída e esse pessoal da extrema direita se articulam, joga com essa possibilidade. E outra coisa, a gente sempre fez política no país, eu sempre estive do lado da esquerda, no campo da esquerda, com a direita, numa boa, sentava à mesa, mas nunca teve esse viés de agressividade. É uma coisa impressionante. Você não pode sentar à mesa e conversar porque os caras vêm com tudo. Se você faz uma postagem, é uma baixaria só. É baixaria. Então, você vê que a pobreza de ideia, a ignorância deles é uma coisa assim impressionante. E muita agressividade mesmo, né? Muita agressividade. Então, a gente essa não coisa consegue... do debate, você não consegue ter os argumentos. É isso, aquela coisa das pessoas conseguirem debater dispostos a ouvir, a repensar, a perder num ponto e ganhar no outro, né? Essas dinâmicas naturais, assim, que a gente pretendia numa democracia, né? A pessoa conseguir ouvir e mudar de ideia. Isso, às vezes, é muito difícil. Eu entendo que a educação, eu sou professora também, educação, a arte, eu acho que elas atuam nesse lugar, assim, de mudar a percepção, né? Agora, tem muita gente que tem muita dificuldade com isso, realmente, né? Eu acho que esse ponto é interessante porque mesmo a mídia, né, a grande mídia, entra nesse discurso de que houve uma polarização. Acho que houve no Brasil uma polarização histórica entre esquerda e direita, enquanto existia uma direita democrática, né? Que essa direita parece que realmente sumiu com a ascensão da extrema-direita, né, ligada ao ex-presidente. Que eu não gosto de falar o nome dele, então eu prefiro chamar de ex-presidente inelegível. A gente também não gosta, não, mas é inevitável. Então, eu acho que não existe polarização quando um lado não parte para o ataque, parte para a brutalidade, para a agressividade. Isso não é polarização, isso é guerra. Então, a gente... polarização pode ser quando você tem dois polos debatendo, discutindo um projeto político, porque não existe projeto político quando você está trabalhando com mentira, com fake news, com ódio. O projeto político é fake news e arma, né? De instituição. Arma a população. Isso não é projeto político, quer dizer, até é um projeto político, mas não dentro do campo democrático. Então, acho que a gente precisa, sim, na verdade, que tenha
pessoas com ideias de direita, mas que se afastem desse campo truculento, né? Porque a gente precisa, né, justamente fortalecer a democracia. Eu acho que esse foi o projeto que o Lula conseguiu, né, pelo menos trazer de volta, né? Pelo menos a gente tem agora um respiro para a gente poder voltar a ter um campo democrático onde haja polarização, que não é ruim. Claro, a gente pode ter mais de dois, né? A gente pode ter 3, 4 partidos, mas acho que não existe essa ideia de polarização num cenário desse. A polarização a gente sempre viveu entre o PSDB e PT. Há quanto tempo que a gente estava polarizado? A mídia foi dizer, não, porque a polarização ocorreu agora. Até Lula sempre falou, gente, o PSDB e o PT sempre foram de lados opostos, né? E sempre dialogaram, né? E acabava os comícios, a gente se encontrava no restaurante com o pessoal do PSD, sentava, tomava cerveja, numa boa. Mas só que agora, foi o que você falou, não tem polarização. Quando você tem esse tipo de rompante, né? Essa coisa agressiva, fica uma coisa unilateral. Uma coisa unilateral. Exatamente, aí não tem diálogo. Não tem diálogo, fica e aí complicado, você destrói a educação, você destrói a cultura, você distribui arma, você questiona as eleições. Usa Deus, usa Jesus como cabo eleitoral. Eu tô cansado de falar. Esse Deus, esse Jesus que eles usam de cabo eleitoral, não é meu Deus, não é meu Jesus. Então, eu acho muito estranho uma sociedade cristã, que se diz cristã, e defende candidatos que levantam a bandeira do ódio, levantam a bandeira armamentista e se diz cristão. Para mim, é um anticristo materializado numa pessoa, a meu sentir, irrelevante, tá? E criminosa, porque se você for pegar a história desse homem aqui no estado do Rio de Janeiro, por quê? O Rio de Janeiro é o reduto eleitoral dele. Olha a história dele, olha a história da família dele. Então a gente fica assim, estupefato com essa cegueira, uma cegueira ideológica de um segmento da sociedade que está aí com pastores sendo insuflados. Aquele movimento lá na Avenida Paulista deu muita gente, sim, mas agradeça ao pastor Silas Malafaia. Aquele discurso que a Michele fez, ela estava no púlpito. Um discurso extremamente religioso e evangélico para uma imensa maioria de cristãos evangélicos que está ali. E tinha católicos também. Não, pior que a maioria nem era evangélico que estava ali. Não, que a maioria... Tinha católicos também. Sim. Tinha católicos também. Entendeu? Então é onde eu me questiono. Que sociedade cristã é essa que defende líderes que defendem bandeiras do ódio, que defendem bandeiras armamentistas? Eu não sei que cristãos são esses. É uma coisa assim impressionante esta cegueira que impera hoje nesse segmento social. Eu acho assim que eu até ia fazer uma pergunta para vocês, que esse fenômeno que a gente está vendo aqui no Brasil, esse irracionalismo, essa barbárie que a gente acabou de ver em Portugal, vocês não acham que isso tem muito a ver com a internet, não? Porque eu lembro que a gente já não sou tão criança assim, né? Então eu lembro no início da internet de escada, e tinha um discurso que a internet ia iluminar o mundo, porque tinha todas as informações ali. Só que a gente vê justamente o contrário, as pessoas cada vez mais alienadas, mais alucinadas, desinformadas para a internet. A internet trouxe de volta a questão da Terra plana. Tem gente que acredita que a Terra é plana, acreditou. É sério. E olha o absurdo que a gente está vendo no Brasil. O cara que foi eleito, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ele vai presidir a Comissão de Educação da Câmara. Tem vídeo dele aí circulando, dele dizendo que não sabe se a Terra é plana ou quadrada. O cara é presidente da Comissão de Educação, líder bolsonarista. E te digo mais, esse cara foi o deputado federal mais votado da história do estado de Minas Gerais. Então, assim, a gente está voltando. A internet, em vez de trazer as luzes, trouxe um obscurantismo pra gente
do sujeito. Por isso que, inclusive, que idosos são muito suscetíveis às mentiras bolsonaristas, que ele fica ali no WhatsApp, né, acostumado com uma mídia convencional, ele acha que aquilo ali recebe, Lula vai fechar a igreja, a terra é plana, vão trocar o sexo do seu neto de 2 anos, o comunismo vai fazer isso. Porque, enfim, elas estão alienadas ali. Vocês acham que a arte que vocês fazem, porque a arte que vocês fazem está muito ligada à materialidade. Né? Vocês vão estar amanhã. Vocês não vão estar virtualmente ou num palco. Vocês vão estar no Pontal de Atafona, também, na areia, fazendo com as pessoas, sim, fazendo uma ação concreta, né? Vocês estão nas ruas levando as fotografias, uma bicicleta. Então, existe uma materialidade. Vocês trabalham com erosão das construções, da urbanidade. Você acha que essa arte que vocês propõem ajuda a combater esse mal que o excesso de vivência virtual está fazendo nas pessoas? Que está adoecendo a sociedade. É verdade, está adoecendo. Eu concordo com você. Eu acho é muito triste, na verdade, né, ver as pessoas acreditando nesse tipo de coisa e votando nesse tipo de gente que vai ter muito poder decisório para o nosso futuro. E, assim, eu acho aquela ideia de arte contextual que eu estava falando mais cedo, né? É um tipo de proposta que é justamente se dá a partir do contexto, a partir das demandas, nessa materialidade que você falou, né? Nessa preocupação dos elementos que estão aqui, das pessoas que estão aqui, da história dessa terra, né? Agora, o quanto isso é capaz de mudar o mundo, eu não sei. Eu adoraria que pudesse... Tá tentando. Vambora. Mas, por outro lado, é isso. A gente está lidando com uma máquina global, a gente está lidando com as verdades das pessoas, cada pessoa já vem também com a sua bagagem. Então, também a gente não pode ser ingênuo nesse sentido de achar que vai ser um trabalho de arte aqui isolado, de um grupo. Assim, existem muitos grupos trabalhando cultura e educação e ativismo, movimento social nesse sentido. Existem muitas pessoas sozinhas ajudando. Então, assim, primeiro é entender quanto está disseminado e o quanto a gente precisa fortalecer todos os grupos que estão tentando. Vocês estão falando como é viver de teatro e de arte no Brasil. É difícil, a beça, cada um dá seu jeito, né? Depende da história também, de como cada um está vivendo disso. Eu trabalho com pesquisa também, Jailza também, já deu aula há muitos anos. Então, é isso, Fernando também. Então, assim, cada um dá seu jeito a partir, né, do próprio contexto. Agora, a gente gostaria que o nosso trabalho tivesse impactos, eu não vou dizer conscientização, né, que eu acho que as pessoas, cada um já tem a sua consciência, mas de engajamento, de beleza, de esperança, de ver que tem gente que está fazendo também, né, então isso motiva a pessoa a agir de outras formas, que você vê o outro, isso fortalece. Então, assim, a gente trabalha muito nesse campo afetivo, no campo das imagens que a gente produz e como isso pode depois reverberar nas pessoas que estão ali assistindo aquilo. Agora, é isso, a gente quer... A gente planta a semente, a nossa semente, né? E vamos e espera que ela germine e dê muitos frutos. Uma coisa que você estava falando, Léo, que é essa questão da luz, né, da internet, tem uma ideia que luz demais cega também, né? Então, essa ideia da iluminação, ela às vezes, ela joga para um outro lado, né? E a gente acha que sim, que esse trabalho, na verdade, é isso, é para somar, né? O Zé Celso tem uma ideia que eu gosto muito, que ele diz que a arte é um sacerdócio. Quer dizer, porque na verdade os artistas foram acusados historicamente de serem pessoas que não trabalham, que isso não é trabalho, e na verdade o artista, para estar, né, eu tenho já 20 e tantos anos de teatro, Jailza mais, né, Júlia pesquisadora está chegando agora, mas enfim, para você se manter fazendo arte nesse país, você tem que ter uma entrega e é muito trabalho, né? É muito trabalho e é uma entrega, sobretudo. Então, por isso essa ideia de sacerdócio no sentido de uma dedicação à criatividade, né? A gente precisa, sim, de fomento, porque e vem esse discurso não, porque vocês têm que vender bilheteria e viver de bilheteria,
E aí você simplesmente vai impossibilitar, né, a diversidade cultural desse país, porque a gente sabe que não dá para concorrer com o poder das emissoras, agora dos streams, né, agora dos celulares. Então, assim, para a gente ter a possibilidade de estar produzindo uma cultura realmente crítica, realmente ligada às questões sociais, ligada às questões ambientais, agora fundamentais, né, que a gente sempre pensa junto, né, socioambiental, porque, como o Léo estava falando mais cedo, não existe ambientalismo sem pessoas, entendeu? Essa ideia de uma reserva que você expulsa as pessoas e ficam só... Isso é uma falácia. Isso é justamente como o xamã Yanomami, Davi Copenau, fala, a terra, ele não gosta da palavra meio ambiente, porque para ele o ambiente é inteiro. Se você dividir o ambiente no meio, você tá fazendo justamente o projeto de destruição, porque esse foi o que aconteceu com a terra deles. Queriam, na ditadura, dividir a terra Yanomami em pedaços, que é o que a gente faz, né? Criando reservas, né? Que agora a reserva Caruara é para dizer que o Porto do Açu é verde, né? Tá preocupado em cuidar da terra. Então, acho que assim, a gente né? A gente tá somando, né? E a gente sabe que também não é só a arte que vai fazer sozinha. A gente precisa de vocês aqui, da comunicação, né? A gente precisa de juntar, né? Juntar quem está ainda com algum tipo de lucidez nesse país, nesse planeta, para ver se a gente consegue... Por isso que também essa ideia de ilha que a gente trabalha, né? Porque a gente, de repente, se sente ilhado, né? Nesse contexto, parece que a gente tem uma ilha de pessoas que ainda estão pensando e outras que pararam de pensar e agora estão achando que a Terra é plana. Então na presidência da Comissão de Educação. É muito Mas grave. ele não pensa isso, ele só fala. Ele representa. Mas olha a gravidade que isso tem, só de falar isso. Né? Sim, né? Ele tenta convencer, ele fala isso para convencer as pessoas. É fomentar a ignorância, né? A ignorância. É criminoso. Para aumentar o próprio poder. Claro. Exatamente. Mas eu perguntaria a vocês e qual é a receptividade da população de São João da Barra em relação ao grupo, quando vocês falam, vou gravar na Ilha de Convivência e tal. Ali já houve um filme na boca do mundo, né? Eu até tive lá a época que começou. Foi ator do filme? Não, fui ator não, fui olheiro, vamos colocar assim, olheiro, testemunha ocular. Eu vi os artistas, Norma Ben, aquele pessoal todo chegando aí, aquele pai da Pitanga e tal, eu vi, era pequeno, 12, 13 anos, né? Vi ali no Pontal aquele posto se destruindo, né? E ali eu vi aqueles artistas. Depois assisti o filme no cinema lá em São João da Barra e eu perguntaria a vocês como que a população recebe vocês, porque é uma sociedade que eu conheço bem, porque a minha família é de São João da Barra, é extremamente de extrema direita. Não vou dizer nem o nome, respeitando meu amigo agora, não quero falar. Votou maciçamente no homem, né? Entendeu? E aí? Sim. Mas é aquilo, a gente também morando lá, acaba tendo uma vizinhança, acaba tendo uma... Você perde o preconceito um pouco, né? Com a pessoa que é diferente. Você vai ver todo dia, você tá ali comprando pão, você tá ali comprando peixe, você tá ali... Então, assim, às vezes dá pra conversar, às vezes não dá. Como é no seu jantar de família também, entendeu? Você tá ali o tempo todo nessa negociação, quando é possível. A gente a gente acredita também no diálogo. Quando dá pra conversar, a gente conversa. Quando não dá, a gente está fazendo o nosso. E quando a gente faz o trabalho de memória, o trabalho de teatro na rua, as pessoas gostam também, entendeu? Percebem que a gente está ali se dedicando, que a gente investiu naquilo, que está fazendo da nossa iniciativa, do que a gente acredita. Então também se sentem recebendo um tipo de atenção ali também. Eu acho que isso é interessante. A gente cuida da história, a gente valoriza a história local. Como é que a pessoa não vai gostar disso também, né? E aí a gente... Bom, ali, na verdade, especialmente na comunidade de Atafona, de pescadores, a gente sempre tem uma recepção muito calorosa, né? Lá na Ilha da Convivência, a dona Benilda, que é nossa amiga. Aí tem o Erian, que é filho de pescador, que está sempre com a gente, trabalhando com a gente. Tem
o pessoal lá da colônia de pesca, falecido o seu Xixi, que era um pescador maravilhoso que a gente fez várias entrevistas com ele. Ele morava ali bem pertinho do Pontal. Agora ainda tem 2 senhores lá, seu Luiz, seu Nenel, que a gente filmou ontem. Quem mais? Seu Paulo. Tanta gente a gente acaba esquecendo, né? Porque é muita gente que a gente vai sempre conversando e que é sempre receptiva, porque as pessoas querem contar essa história. As pessoas querem contar a própria história. E, na verdade, o que a gente está fazendo, a gente não quer, como alguns artistas que às vezes acham que o papel do artista é salvar. A gente não quer salvar ninguém. A gente quer somar, né, dentro de uma produção, porque a gente entende que a produção de memória, essa ninguém pode destruir, né? Tem uma frase muito importante de um trabalho muito importante lá no Rio, do Museu das Emoções, que é: memória não se remove. Museu das Remoções, tá? Porque quando eu falo Museu das Emoções, o pessoal acha que é Museu das Emoções. Não, Museu das Remoções, que é lá na Vila Autódromo, que foi fundado pela Dona Penha e toda a família dela e outras pessoas como pesquisadores como a gente. Que então o que a gente está fazendo nesse sentido é contribuir, né? Contribuir para que essa memória seja construída, porque a memória é que vai trazer que as novas gerações possam saber o que aconteceu, né? Para entender o que foi de ruim, o que foi de bom e poder fazer suas escolhas, né? Porque senão vira... E é isso, aquilo que eu estava falando. A gente chega muito, a nossa abordagem, ela é muito querendo ouvir as pessoas. E é o que o Fernando falou, as pessoas querem contar as histórias e elas recebem pouca escuta, em geral, né? Comunidade da pesca, comunidade de agricultura. Quem vai lá ouvir as histórias, anotar essas histórias, registrar essas histórias, fotografar, imprimir, levar as imagens de volta, fazer depois um teatro de rua a partir dessas histórias, onde as pessoas se reconhecem. Então, a nossa postura lá é essa, e eu acho que isso também ajuda essa recepção. Agora, realmente existem as diferenças políticas, sociais, sim, da história de vida das pessoas, e o problema não é as diferenças, né? Justamente, o problema é não conseguir aceitar e respeitar, porque a diferença é bom. Tanto é que... Fomos xingados. Não, Foram xingados? Não. Que eu saiba, pelo menos. Pelas costas, talvez. Aí eu já não garanto. Mas aqui, tô lembrando, né? A Júlia fez um filme belíssimo com o acervo da Dona Sônia Ferreira. Soninha Ferreira, o deputado Alei Ferreira. Sim, que eu acredito que tem ideias políticas diferentes da gente, mas ela não tá ali pra, entendeu? Entrar numa... É uma pessoa que é possível de dialogar, a gente dialoga muito, ela é uma pessoa muito querida. Uma querida, inclusive, beijo, Soninha, se estiver aí. Sônia Ferreira? Conheço muito. Então, acho que a questão do espectro político, no caso quando você está trabalhando com cultura, isso pode acontecer, né, de ter ataques e tal, mas a gente entende que a gente pode ultrapassar essa barreira desde que não seja. E eu acho que muita gente que votou, né, no ex-presidente, muita gente votou também que não tem não é tão violenta assim. Esse espectro mais violento é menor, não é o percentual. É menor. É um nicho. A gente tem aqui, ó, a ficha da produção, se quiser ler. Sim, então, a gente precisa agradecer muitas pessoas. Eu tô aqui então para fazer, então, falar um pouco aqui da nossa equipe, né? A direção de produção é do nosso querido Jeff Fagundes, produção executiva Fernanda Chazan, direção e dramaturgia sou eu, Fernando Codesso, elenco Anderson Barreto, Jailza Mota, Júlia Naidin, nossa amiga Lúcia Talabi, Mariana Moraes, que está ali atrás fazendo o nosso making off, Raquel Rosa Gorê, e participação especial de Paul Macali. Também é importante falar que o nosso querido Rafael Sanches está aqui tá assistindo a gente também. Assistindo a gente, tá aí, vai fazer o cenário figurino, está contribuindo também na arte. Aí a gente teve o fomento da Lei Paulo Gustavo pela Secretaria de Estado e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, com o edital Evoé. Isso é uma realização da Casa Duna, né, e do Grupo Erosão. A gente está com apoio do assentamento Cícero Guedes, do MST,
do Bar Erosão da nossa amiga Inês, lá de Atafona. Lá no Rio, para os ensaios, a gente teve o apoio do Centro Cultural Capiberibe, da Casa 69, do CTAC da Funarte, do ITI Brasil, International Theatre Institute, da Unesco, o projeto agrícola da UENF, o restaurante do Ricardinho, o restaurante do Chimeninho lá no Rio, o sítio do Birica com a Noêmia que nos apoiou. Tá aí olhando a gente aí, tá ouvindo aí. Um abraço, Noêmia. Tuia Café. É importante falar que esse projeto também faz parte do meu projeto de pesquisa de pós-doutorado, que é financiado pelo Encontros Hemisféricos com uma verba do Instituto de Ciências Sociais Humanas do Canadá, e também está ligado ao programa de pós-graduação em dança da UFRJ, com supervisão do Sérgio Andrade. E também a gente tem o apoio da UENF através do projeto de pós-doc da Júlia no programa de políticas sociais da UENF, com a supervisão da Simone Teixeira. Eu acho que é isso. A gente tem um agradecimento especial à Ana Paula, do MST, Dona Noêmia, já falei 20 vezes, Elian, e outras pessoas que participaram, Juliette. Minha amiga está sendo... Ela já falei aqui, a Mariana, do elenco. Não, ela é a principal lá. Tá com a cara aqui nos bastidores. Se eu estou esquecendo de alguém, eu peço desculpa, mas a gente vai ter outras oportunidades de estar agradecendo a todo mundo que está chegando junto. Tem um amigo nosso, Cláudio, que vai chegar junto com a gente. Muita gente vai chegar junto com a gente amanhã, no sábado, então já agradeço aqui, quem chegar lá, que a gente acredita que vai ser uma performance muito bonita, assim, muito emocionante. E, bom, é isso. A população está convidada a participar. Gente, todo mundo. Queremos sábado de manhã, no Pontal. Vamos sacudir essa rede. A gente vai esticar 200 metros de rede de pesca para tentar religar o rio ao mar, onde o rio passava, né? Onde era ali a principal boca do rio que fechou. Então vai ser uma ação realmente... Boca da Barra. A Boca da Barra. A Boca da Barra do Rio, exatamente. A Barra. Que era principal, era ali, né? Que separava a Ilha da Convivência. E agora a auxiliar virou a principal. E a gente está nessa situação crítica, né? Que o Rio Paraíba pode se tornar uma grande lagoa estendida. Espero que não. E, enfim, mas se a gente continuar nesse caminho que a gente está indo, isso vai acontecer. Então a gente está fazendo essa ação artística também para chamar a atenção dessa situação. E, bom, acho que é isso, gente. São João da Barra. Aquilo ali, a ilha era distante. Hoje você vai andando. Hoje não tem mais ilha. A ilha juntou ali. A ação vai ser justamente estender uma rede unindo o rio ao mar, como era há poucos anos atrás, quando ainda estava aberto. Vamos lá, todo mundo convidado, sábado de manhã. Pois é. 9 horas da manhã, no Pontal, perto dos frigoríficos. Léo, chegamos ao final. As suas considerações finais para liberar as considerações dos artistas. Só tenho a agradecer a Júlia, Jailson, o Fernando. Prazer ter vocês aqui. Um trabalho muito importante que vocês fazem. Dá parabéns pelo trabalho. Agradecer ao Derek, Josiel, Zé Alves e você aí que ficou nos assistindo. Tá? Não deixe de gostar do programa. Compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp, compartilhe no Facebook, deixe seu like. Tá? E não deixe de comparecer amanhã às 9 horas da manhã lá no Pontal de Atafona. Fernando, as suas considerações finais aí. Eu só tenho a agradecer você, José Alves, ao Léo, a Rádio Aurora, aqui o programa Voz de Campos. É uma oportunidade muito importante para a gente estar divulgando nosso trabalho, então deixo aqui meu agradecimento e vida longa aqui para o programa de vocês. Jailson? Só agradecer também, né? Muito obrigada. É difícil a gente conseguir espaço para divulgação do nosso trabalho e esse programa é muito importante nesse sentido. Muito obrigada. Eu vou só agradecer também, deixar uma boa tarde, dizer que foi muito agradável a nossa conversa, agradecer também todo mundo que ouviu e reforçar para quem puder ir sábado de manhã, amanhã de manhã, com a gente em Atafona. A ação deve durar 1 hora.
E quanto mais pessoas tiverem, mais legal vai ser. Então venham todos. Muito bem. Agradecemos aí aos artistas, ao Fernando, a Jailson, a Fernanda. Júlia. A Júlia, ao Léo que trouxe o pessoal aqui. A casa está aberta, aqui como sempre, a bronca é livre. Aqui não tem censura, pode ficar tranquilo. E quando vocês quiserem, é só agendar comigo, com o Léo ou com o pessoal da técnica. Um abraço para o Derek, Josiel, a nossa amiga, como é que é o nome dela? Mariana. A Mariana também. E um grande abraço. E semana que vem estaremos aqui com o pré-candidato Alexandre Buchaú, do Partido Novo. Aí você vê que aqui vai Aqui tem diversidade. É do A ao Z numa boa, a coisa gravida. Então vamos aí fazer entrevistas com todos os candidatos, não importa a cor que ele pense, o importante é a gente informar sempre a sociedade. Um grande abraço, pessoal, e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.